O Supremo Tribunal Federal, enfim, validou a lei das estatais, mas manteve uma brecha na regra. André Anelli. Foram 8 votos a 3 pela constitucionalidade da lei das estatais. Essa medida diz que não podem ser indicados para cargos de diretoria e do conselho de administração dessas empresas públicas os ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, quem ocupa cargos em comissão e dirigentes partidários. Também ficou mantida a quarentena de entrada, que é a proibição de indicar um dirigente partidário que atuou politicamente nos 3 anos anteriores à possível indicação. Foram contrários à constitucionalidade dessa norma apenas os ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes e o relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou da corte no ano passado. Apesar da divergência, os ministros foram unânimes em manter válidas as indicações que foram feitas enquanto estava em vigor a decisão que suspendeu a aplicação da lei. Com isso, ficam permitidas as nomeações feitas a partir do governo Lula. De Brasília, André Anelli. Vamos ouvir um pouquinho dos nossos comentaristas dessa manhã, o Cristiano e a Amanda. Amanda, no final das contas, encontraram uma saída salomônica, digamos assim, né? A lei aprovada pelo Congresso Nacional é constitucional, mas aquelas indicações feitas pelo presidente Lula enquanto estava em vigor a liminar do então ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, seguem valendo e essas pessoas, embora com características em tese proibidas pela legislação, podem seguir nos seus cargos tranquilamente. Encontraram um meio termo, né, para não desagradar muito a ninguém. E quem propôs isso foi o Dias Toffoli. Logo no começo da sessão, ele encaminhou seu voto pela constitucionalidade da lei das estatais, mas, por outro lado, disse, olha, se a gente afastar agora figuras como a Luiz Mercadante, da presidência do BNDES, ou João Paulo Prates, da presidência da Petrobras, que se você for atender lá olhar a risca da lei das estatais, poderia haver um problema para essas nomeações. Se você afastasse essas figuras agora, causaria uma enorme instabilidade para o setor público, no que ele tem até para empresas, né, públicas, no que ele até tem uma certa razão. Então, vamos deixar assim, porque eles já estão há mais de um ano no cargo, mas daqui para frente seguiremos a lei das estatais. Então, a liminar de Ricardo Lewandowski, que à época era do ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje ministro da Justiça, serviu pelo menos para contemplar os indicados do presidente Lula. Agora, se a gente olhar por outro lado, né, se tem essa discussão, é ou não discriminação, não poder indicar políticos que, por exemplo, tenham participado nos últimos 3 anos de posições decisórias de partidos políticos para cargos públicos, se a gente olhar para esses casos em particular, tanto de Luiz Mercadante quanto de João Paulo Prates, eles vêm fazendo um bom trabalho, né? Vem desempenhando um bom serviço. Ontem, por exemplo, o BNDES divulgou o lucro, foi um lucro importante e com uma inadimplência baixíssima, vem ampliando o papel do BNDES na concessão de empréstimos. Por outro lado, João Paulo Prates quiseram afastá-lo da presidência da Petrobras porque ele justamente até se aproximou do setor privado quando defendeu a distribuição dos dividendos extraordinários para os acionistas. Foi quase tirado do governo numa briga ali, numa disputa figadal com o Alexandre Silveira, com o Rui Costa, acabou permanecendo. Então, temos aí também exemplos de políticos que, sim, que estão desempenhando um bom papel sem permitir tantas interferências e desempenhando um trabalho competente. Então, eu acho que também esse exemplo é salutar para a gente não demonizar de antemão todos os políticos como se eles estivessem ali para cumprir um papel de corrupção ou como se eles não pudessem ter uma certa independência no cargo. Eu vejo que, do ponto de vista político, foi uma grande vitória do governo, haja vista que vai poder manter os seus indicados até o final do governo, até como entender. Eu vejo que a lei das estatais, ela é muito importante e foi importante que agora isso ficou reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade dessa lei. Quando se trata de empresas públicas, especialmente essas empresas que mantêm relações
com o capital privado, mantém ações em bolsa, são sociedades anônimas, enfim, são situações que se exige um grau de corporativismo maior, um grau de uma vida empresarial mais acentuada. Não cabe mais aquela realidade que se via anos atrás e que o atual governo, de alguma forma, vem insistindo em praticar, que é você ter a essas empresas como tentáculos do governo, como empresas que estão ali para atender os interesses políticos do governo. Não, empresas como a Petrobras têm obrigações de mercado. O governo ele é acionista e, evidentemente, como principal acionista, tem que colocar as suas posições. Mas a empresa em si tem que atender às regras corporativas, atender às regras de mercado, e o fato de proteger, de blindá-las de uma interferência política mais direta é algo muito salutar e que agora foi reconhecido em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.